Tudo certo, galera? Show, perfeito. É a primeira vez que eu estou usando o Zoom no modo webinar. Apesar de a gente ter feito alguns testes aqui interno, o volume é bom garantir que tá tudo certo. Só queria confirmar aqui também, eu vi que tem um pessoal aqui que já levantou a mão no chat. É, eu não tenho certeza se eu consigo botar ninguém com áudio aqui dentro. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem usar é, o módulo de perguntas e respostas, né? Ou mandar no chat mesmo, tá? Ou para mim, direto, ou no chat para todo mundo, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Só já tá entrando, a gente já tá aqui em 52, 53 pessoas. Eu vou ajeitando aqui meus slides também, deixar tudo pronto. É, tem algumas interações aqui preparadas no Zoom também, tá? Então tem um módulo de Q&A aqui, então se alguém tiver perguntas, como mencionei, ali na parte de baixo do Zoom tem um módulo de perguntas e respostas, tá? Então fiquem à vontade também para usar por ali, tá? Pessoal, até mais para entender questão de organização do próprio workshop, vocês estão usando o cliente do Zoom mais web ou, pessoal, ou vocês costumam usar o app mesmo? A gente testou os dois, tá? Então, assim, só para garantir. Eu acho que é meio 50-50. Minha aposta era mais web, mas estou surpreso que tem bastante gente com acesso ao app. Show, beleza. Acho que a galera que tá com o app tem acesso até a mais funcionalidades, mas acho que vai estar tudo coberto, tá? A gente vai usar majoritariamente o Q&A e eu vou lançar uma pesquisa agora no começo e uma survey no final de feedback, tá? Então, assim, tô muito mais interessado que vocês estejam atentos e conseguindo prestar atenção no que a gente está falando do que necessariamente interagindo, tá? Então, é um formato que para mim vai ser bastante novo também, porque a gente está aqui agora em quase 70 pessoas já e sou eu falando sozinho, então estou me sentindo em live aqui, né? Eu estou acostumado a falar, mas normalmente tem uma interação um pouco mais próxima, também um retorno um pouco mais próximo. Mas enfim, sejam todo mundo muito bem-vindos, tá, galera? Deixa eu lançar aqui a nossa primeira enquete de warm-up. Ah, eu lancei que acho que deve dar o pop-up aí no chat para vocês. São duas perguntas só para a gente ir se conhecendo um pouco também. Eu consigo compartilhar os resultados, acredito. Basicamente, estou querendo identificar aí quem que já é cliente da Next, né? Então, você me responde se vocês já são clientes ou se ainda não são, né? Virão a ser muito em breve. E, principalmente, eu queria entender quem que já está habituado a fazer transformadas com dados, né? Seja com SQL ou seja com R, seja com Python, com Pandas, com Polars, com PySpark, que é o que a gente tá trabalhando e vai usar hoje ao longo desse workshop. Galera, aqui no geral, ó, quase 60% já faz ou domina. Então, a galera que já está num nível bacana aí, bastante gente veio para aprender. Eu deixei uma opção ali de ter até medo, porque dependendo da transformada, da fonte de dados, a gente ainda também fica bastante atento, né? Não tira necessariamente medo, mas vai sempre uma atenção, né? Mas legal, galera. Muito bom poder contar com vocês hoje à noite. A ideia é a gente dar um grande overview, mas uma perspectiva bastante prática e bastante mão na massa ah, da Next como um todo, tá? Então a gente vai abrir o nosso próprio workspace, algumas fontes de dados e transformadas que a gente usa aqui internamente para fazer as nossas próprias análises, tá? Então a ideia é realmente mostrar para vocês como que a gente usa a nossa própria ferramenta, como que eu individualmente penso sobre transformadas,
mostrar como que a gente faz uma transformada ao vivo e, e tentar compartilhar um pouco de como passar por esse processo de uma maneira que diminua um pouco esse medo, esse receio que às vezes a gente tem, tá? Então, vocês vão ver que trabalhar com dados ah, pode, e a gente tem se esforçado muito para que isso seja realidade, pode ser mais fácil e menos assustador, tá? Então, sejam todo mundo muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a Nect e como montar uma plataforma de dados eficiente, tá? Vou encerrar essa nossa poll aqui. Deixa eu ver se eu clicar aqui em Share Results. Isso aparece para vocês? Deu resultado aqui? Deixa eu abrir o chat aqui, que hoje eu estou com a lista de participantes. É um monte de coisa que no mesmo tempo, cada coisa é uma janela. Chats. Show, beleza. Webinar chat. Consegui. Beleza, pessoal, estou conseguindo ver. Então, vocês podem ver aí que tem uma boa parcela aí, 68%, que já consegue fazer e tem domínio ou não tem domínio 100%, mas já se vira, né? E 40% aí que veio para aprender ou que ainda tem um certo receio, tá? Então, a ideia, como eu falei, é deixar esse processo um pouco mais transparente para todo mundo, tá? O que que eu queria, primeiro de tudo, só para garantir que a gente está todo mundo falando a mesma língua, eu queria trazer um pouco do que é a engenharia de dados de maneira geral, tá? Então, de maneira assim, extremamente simplista, quando a gente fala de engenharia de dados, tudo começa com a geração de dados, tá? Então, tem alguma informação que está sendo gerada em algum lugar por alguma ferramenta, por algum usuário. Esse usuário pode ser o nosso cliente, pode ser o nosso back-end, pode ser uma planilha, pode ser um software que a gente usa, pode ser uma ferramenta de comunicação, tá? Não interessa a especificidade, né, do que está gerando esse dado, mas tudo começa com um dado sendo gerado em algum lugar. E o primeiro passo quando a gente vai fazer um tratamento de dados é conseguir fazer a ingestão desses dados, tá? Então, a ingestão nada mais é do que conseguir puxar esse dado dessa ferramenta, tá? Então, isso pode ser tão simples quanto a gente tem um CSV, né, um arquivo, uma planilha, onde a gente consegue ler o arquivo, quanto talvez um próximo passo de dificuldade já seja de dificuldade no sentido mais técnico, né? Ter que puxar esse dado via uma API, então escrever algum software que a gente tenha que interagir com algum servidor, ou talvez a gente tenha que fazer uma aplicação que vai interagir numa interface web para ler e navegar num browser e exportar algum relatório, ou talvez a gente tenha que exportar um arquivo dentro de um software para depois conseguir ler. Enfim, existe uma série de processos diferentes de ingestão que podem existir, e cada empresa vai resolvendo de um jeito diferente. Mas o importante é que a gente consiga tirar esses dados de dentro dessas ferramentas que estão gerando eles. Uma vez que a gente consiga puxar esses dados, a gente precisa armazenar eles. Então, deixar eles disponíveis, preferencialmente em algum lugar, onde outras pessoas, incluindo vocês mesmos do futuro, tenham acesso, né, para que vocês possam ler, consumir e trabalhar nesses dados, que é justamente o próximo passo que a gente vai falar. Quando a gente fala de trabalhar esses dados, a gente está falando de fazer transformações. Então, a partir dos dados que estão salvos em algum lugar, em algum formato, né, então existem diversas formas de fazer isso, a gente lê esses dados que já foram extraídos, a gente faz operações em cima deles, né, como filtros, a gente cruza essas informações com tabelas de outros softwares, né, então fazendo joins, a gente enriquece esses dados fazendo uma conexão com alguma API, então a gente vai trabalhar esses dados de diversas maneiras. Mas o objetivo final, que eu acho que é onde a gente realmente traz valor, né, essa cadeia que até agora ela traz essa segurança de que a gente tem o dado e de que ele está no formato que a gente quer. Mas o valor onde a gente realmente consegue extrair é quando a gente fala de ativação dos dados. Então, quando a gente fala de ativação, a gente está falando de, uma vez extraído, trabalhado, transformado ou enriquecido esses dados,
a gente jogar de volta esses dados para alguma ferramenta para trazer mais valor, como por exemplo, a gente puxar os dados lá de um CRM, lá do HubSpot, de um Pipedrive da vida, de um Pipefy, a gente cruza os dados com campanhas de marketing, com ferramentas que puxam dados da empresa, enriquece eles e joga de volta lá para o time de pré-vendas, joga de volta para o time de vendas com mais contexto para que possa melhorar a comunicação com o lead, para que possa fazer um upsell lá para o time de vendas. Ou a gente pega os dados de um help desk para que o time de customer success tenha mais efetividade na sua gestão de tickets ali, né? Ou até triagem, priorização, enfim, o que quer que seja, mas a gente ativa esses dados, né? Então a gente joga de volta para outras ferramentas, ou até uma ativação mais intuitiva, né? Que normalmente é o primeiro passo que a gente costuma ver a maioria das empresas darem, que já é super legal, é jogar para uma ferramenta de BI. Então, simplesmente você conseguir visualizar esses dados numa outra ferramenta que seja mais acessível para pessoas menos técnicas, para que elas possam fazer análises e tomar decisões mais estratégicas em cima desses dados, tá? E onde que a Nect entra nessa jogada, né? Então, como que a Nect resolve esse problema na prática e o que que a gente atua, né? Em que etapas que a gente atua? De maneira também, de novo, né, bastante resumida, que a gente já vai entrar e colocar a mão na massa, a Nect vem com uma solução para unificar todos esses processos numa única plataforma. Então, a gente traz uma solução mais simples para que você realize todos esses processos, na medida do possível, de maneira super acessível, em um único lugar, tá? Então, considerando que a gente tem aqui as nossas fontes de dados, o meu mouse, vocês conseguem ver? Só para eu entender se eu preciso usar um cursor aqui do Zoom. Estou mexendo ele aqui na tela, aqui nesse momento. Estão conseguindo ver. Perfeito. Muito obrigado. Então, eu tenho aqui as fontes de dados. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tem uma ferramenta para desenhar aqui também. Annotate, talvez. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo com esse lápis aqui. Então, aqui eu tenho as fontes de dados, né? ah, que vão estar gerando esses dados que a gente falou, né? Então, isso aqui foge do nosso controle, né? Então, aqui a gente está falando de bancos de dados, né? Então, Postgres, MySQL, Mongo, Oracle DB, enfim, arquivos, né? Então, CSV, planilhas, lá no SharePoint, arquivos Parquet, enfim, ferramentas de marketing digital, o Ads, né? Marketing de maneira geral, Google Ads, Facebook Ads, Meta, dados financeiros. Então, são outros softwares. Isso aqui a gente não tem controle nenhum, né? Então, são ferramentas que cada um de vocês usa no dia a dia e que geram esses dados e são ferramentas das quais vocês demonstram interesse em poder tirar esses dados. A Nect entra inicialmente nessa camada de ingestão, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é a criação de conectores customizados para poder fazer essa etapa aqui, ó, de ingestão, onde a gente puxa os dados dessas ferramentas para dentro da Nect, tá? Então, a gente trabalha na criação de conectores customizados e tem toda uma arquitetura de armazenamento para fazer tanto o processo de ingestão quanto o armazenamento dentro da sua própria cloud, tá? Então, cada cliente faz onboarding na Nect, configura ah, ah, o acesso, né, da sua própria AWS, né, da sua própria cloud, e a partir dali toda a operação é feita dentro da sua própria cloud, tá? Então, o dado nunca sai dela. A gente usa uma arquitetura chamada Lakehouse, baseada na arquitetura Medallion, de maneira geral, para quem já está mais habituado com engenharia de dados, mas que permite a criação de layers e armazenamento no formato de arquivos Parquet, ah, no S3 da vida, enfim, né, e equivalentes. Tá? Então, todos esses dados são armazenados na sua própria cloud, e em cima disso a gente monta um catálogo para deixar disponível essas tabelas de maneira mais fácil, né? Então você consegue ver as suas layers, as suas tabelas, e em cima disso fazer as transformadas, tá? Então, você consegue tanto explorar fazendo carries, quanto a partir de carries SQL, fazer elas virarem uma transformada para rodar ela automaticamente, ou usar PySpark, tá? Então, a gente vai passar por isso daqui a pouquinho. Então, esse dado volta enriquecido, são geradas novas tabelas nesse catálogo, tá? Ah, em cima disso tudo, né, a gente tem diversas outras funcionalidades, tá? Então, assim, daria para aqui falar por
por horas, literalmente, tá? Então, orquestração, observabilidade, qualidade, governança, permissionamento, enfim, uma série de funcionalidades super legais, mas que não são o foco do workshop de hoje. E uma vez que esse dado está transformado, a gente tem conectores que permitem fazer essa ativação de dados. Então, seja para conectar num BI, seja para jogar para outras ferramentas, tá? Então, a gente vai passar por tudo isso hoje. E a minha ideia, considerando o, o nível de domínio técnico, o perfil de vocês, pelo que vocês já me mostraram, o que que eu pensei? A gente vai passar por uma fonte de dados do WhatsApp, tá? Então a gente usa um serviço de integração chamado, no nosso caso aqui, né, a gente está usando o ZAPI, que é um serviço que permite fazer uma integração de API com o WhatsApp. A gente extrai essas conversas que a gente tem com nossos clientes em grupos de WhatsApp e a gente vai fazer uma análise ali em cima disso, tá? A gente, por motivos óbvios, né, não vai fazer uma análise nas conversas reais que a gente tem com os nossos clientes, mas é o mesmo formato de dados, então vocês imaginam que a ideia pode ser replicada, tá? É, deixa eu fazer só mais uma outra pergunta. Nesse momento vocês estão vendo só minha tela ou vocês conseguem ver meu vídeo também? A ideia é mostrar minha cara agora para vocês, tá? As duas, perfeito. É, então, imaginem que o que a gente vai fazer aqui, o que eu estou propondo para a gente fazer hoje, é a gente extrair dados de conversas que a gente tem em grupos de WhatsApp. E à medida que o nosso número de clientes cresce, cresce o número de grupos de WhatsApp e cresce o número de mensagens. Então, cresce a demanda que a gente tem por entender como é que cada cliente está se sentindo e que mensagens estão mandando. Obviamente, no dia a dia, a gente tem SLAs ali de tempo de resposta e que a gente se esforça ao extremo, né, para manter. Mas às vezes a gente quer entender como é que está de maneira geral a empresa ou até mesmo fazer uma análise histórica, né? Entender como é que está a comunicação com esses clientes nos últimos 14 dias, nos últimos 30 dias. E você lembrar de todas as conversas que aconteceram com todos os clientes é humanamente impossível, tá? E aí que uma solução como que a gente vai construir hoje acaba entrando e sendo bem legal, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, dito isso tudo, eu queria mostrar para vocês aqui dentro o nosso workspace da Next, né? Então, como a gente tinha prometido ali para vocês abrir de fato o nosso workspace e dar um grande overview, passando por todas essas etapas que a gente falou ali sobre o ciclo de engenharia de dados, tá? Então, aqui de largada, a gente tem um dashboard, né, que mostra as fontes de dados que a gente já tem conectadas, né, o número delas transformadas, quantas visualizações a gente tem, quantas destinations a gente está enviando dados, e um painel bem simples para mostrar quantas pipelines a gente está rodando por dia e status de cada uma delas, tá? A próxima etapa, quando a gente fala desse processo de engenharia de dados, é o que a gente chamou de fontes, né? Então, são as nossas sources. E aqui eu começo a poder conectar as nossas fontes, tá? Então, a gente hoje está fazendo análise de Facebook Ads, Google Ads, a Google Analytics, né? Então, puxa dados do produto, né? Na sua própria aplicação, dados do Pipe Drive, do Stripe, do financeiro. Puxa os dados que a gente tem de conversas com clientes através do WhatsApp, né? Através desse serviço que é a API. E a gente tem dezenas de conectores, né? E está sempre implementando novos conectores on demand à medida que a gente vai sentindo necessidade, né? E, partindo dos clientes, obviamente, né? Não da gente, né? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o quão simples é puxar dados, tá? Para isso, eu preparei um exemplo simples, tá? Mas o processo é o mesmo para basicamente todas as fontes, onde aqui, para exemplificar, eu criei uma planilha no Google Sheets mesmo, né? Porque eu sei que é a realidade de muitas empresas ter dados em planilha e tá tudo bem, né? Acho que a melhor solução é aquela que funciona. Então, assim, planilha leva qualquer empresa muito longe, tá? Então, dá para chegar muito longe com planilha. Aqui eu criei uma planilha chamada Workshop 01 com duas abas, né? Então, participantes, submission dates. Aqui eu tenho um header, né? Name, empresa e e-mail, e dados de duas pessoas. E uma segunda aba com e-mail e data, também com e-mail e uma data aqui fake de duas pessoas, tá? Então, imaginando que eu quisesse criar uma fonte de dados. O processo é tão simples quanto dizer que eu quero puxar dados de uma Google Sheets, realizar a autenticação usando o Google,
Então, eu vou agora permitir que a Nect, ah, na verdade, não é nem que a Nect, né? Que a gente faça essa orquestração em seu nome, né? No nome da sua conta, dentro da sua cloud, né? Então, lembrando, né, que tudo isso roda lá na sua cloud. E aqui basta eu trazer a URL da planilha e a gente vai fazer um processo de validação. Então, nesse momento, é lançada uma task dentro da conta da cloud que está configurada aqui dentro da Next, onde vai fazer uma conexão via o Auth, né, aqui com o Google, vai buscar as abas que a gente tem aqui dentro, o que parecem ser planilhas válidas, o nome das colunas, o tipo dos dados, e isso é retornado através desse processo de validação, os dados e tabelas que podem ser extraídos, tá? Esse processo aqui, como eu estou mostrando, é realizado para Google Sheets, né? Mas o processo é similar para bancos de dados, Postgres, né? Então aqui ó, a validação finalizou com sucesso. E agora ele mostra aqui que eu tenho duas tabelas que eu poderia extrair dessa planilha, né? Então ele chamou aqui de participantes, né? Então a gente renomeia por questões ah, de adequação no próprio Lakehouse aqui na Next, né? E submission dates, né? Então também vira submission underline dates e os campos que tem em cada uma, né? Então que ele pegou ali dos headers, tá? A partir disso eu poderia configurar um prefixo para essas tabelas, dizer se eu quero fazer um sync completo ou incremental, né? No caso de sources que permitam isso. E por fim configurar a qual que é o trigger, né? Como é que com que frequência essa fonte de dados vai estar rodando, tá? Aqui eu não vou finalizar, só a critério de agilidade aqui no nosso demo, eu já implementei essa source pré-workshop. Ah, não, essa do Google Sheets eu não implementei, tá? Eu implementei a de transformada para os API. Mas o processo das APIs seria similar, tá? Então a gente configuraria aqui os dados de acesso das API. O nosso conector vai gerar um webhook URL que a gente configura lá dentro dos API, faz o processo de integração, não tem muito segredo, tá? A partir do momento que essa fonte de dados roda, ela vem parar aqui no catálogo, tá? Então aqui a gente tem um catálogo que tem todas as transformadas, desculpa, todas as tabelas que foram geradas pelas fontes de dados e transformadas, inclusive as que foram geradas pela integração com os API, tá? Então aqui eu tenho as mensagens que foram enviadas, né? Que os campos, né? Dessa tabela, e aqui eu consigo fazer um preview dessas, dessas mensagens também, tá? Então aqui essa tabela em particular que eu estou mostrando para vocês, ela tá com dados mocados, tá? Então aqui eu simulei um chat no WhatsApp, né? Um grupo chamado Next mais cliente 01, que tem 6 participantes, tá? Então tem o cliente 01, tem o Andrew, tem o Pedro, tem o cliente 02, o Antônio e a Lívia. E o formato de dados que as API retorna tem várias colunas, tá? Então eu deixei exatamente a mesma estrutura, que de novo, né, para deixar isso aqui o mais realista possível, tá? Inclusive aqui com telefones, tá? Aqui tem o momento que a mensagem foi enviada e aqui o tipo de conteúdo da mensagem, né? Então a gente ali em WhatsApp pode ter mensagens do tipo texto, imagem, áudio, vídeo, compartilhar um contato, enviar um documento, né, um PDF, mandar uma localização, um sticker ou uma reaction, né? Então aqui curioso, né? Essa primeira mensagem aqui da tabela é uma reaction que alguém deu a uma determinada mensagem, tá? Então aqui eu consigo ver também nas mensagens de texto, né? Que alguém aqui deu um bom dia para o cliente, né? Para informar como é que estava. Enfim, eu consigo ver todos esses dados aqui explorados, tá? É, uma coisa super legal é que eu consigo partir. Aqui a gente está fazendo uma prévia, né, desses dados, mas eu consigo fazer uma exploração deles usando SQL, tá? Então eu consigo pegar aqui, por exemplo, qual que é a contagem de mensagens que eu tenho nessa tabela. Então aqui a gente está falando de SQL mais clássico, para quem já está habituado, tá? Então eu consigo pegar só uma determinada tabela, por exemplo, né? Então sender name, por exemplo, né? Conseguiria pegar só a coluna de sender name, eu conseguiria pegar distinct sender name,
para pegar todos os clientes únicos que estão nessa tabela, que estão envolvidos nesse chat e assim por diante, tá? Então, aqui esse é um primeiro módulo. E aqui algo que é bastante legal é que a gente já consegue pegar, e se eu estiver satisfeito, né, com essa query, quiser que ela seja executada com uma determinada frequência, eu posso converter ela para uma transformada. Então, a gente permite fazer transformadas SQL também, tá? Não é o caso do que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu queria ter um pouco mais de flexibilidade e um pouco mais além nesse nível técnico. Então, o que eu estou propondo para a gente é a gente fazer uma transformada ah, utilizando PySpark, tá? Então, aqui eu tenho um módulo de transformadas, eu já filtrei aqui por workshop, eu deixei uma preparada aqui para a gente, ah, só para vocês verem que a gente está fazendo uma transformada do tipo PySpark, tá? Então, dentro de Next, o fluxo que a gente faria é adicionar uma nova transformada, uma transformada PySpark, e a primeira coisa que eu costumo fazer é rodar em ambiente local, tá? Então, assim, a gente vai, primeiro de tudo, né, puxar esses dados para um dev container, né, que eu vou rodar aqui dentro do cursor, para quem está mais habituado tecnicamente, mas que vai permitir eu rodar ou no meu computador ou no Google Colab, para quem tem acesso a espaço no G Suite, tá? Para que vocês possam rodar essas transformadas sem ter que necessariamente deployar elas em produção na Next ou usar recurso na cloud, principalmente porque a gente vai passar por um processo muito exploratório até entender os dados, até fazer as filtragens que a gente precisa, até limpar esses dados da maneira que a gente espera e até ter um resultado que seja coerente e até digno, não é a palavra certa, né? Mas que seja valioso de ser colocado em produção, tá? Então, o processo que eu estou fazendo é usar o template que a gente tem aqui no Cursor, tá? Então, ele vem aqui para a documentação, explica certinho, tá? Então, a gente está fazendo um processo usando o Dev Container, tá? Então, no meu caso, seria clonar esse repositório e ah, abrir ele é, na ideia que vocês estão mais habituados, tá? No meu caso, eu estou usando o Cursor, porque o suporte a chat ali com integração com IA, com Sonê, Gemini Pro, tem atendido a gente muito bem, tá? Vocês vão ver que a primeira coisa que ele vai pedir é um token para que a gente possa acessar essas tabelas, né? Então, como a gente está no nosso computador local e não na nossa cloud, a gente não tem como acessar esses dados diretamente que estão no Lei, tá? Então, a forma que a gente viabiliza isso é através da própria Next, a gente gera um token de acesso, onde a gente especifica, né? Então, aqui a partir do processo de criar tokens, eu especifico que tabelas eu quero ter acesso, tá? Então, no meu caso aqui, eu estou puxando tabelas das API, mensagens de WhatsApp. Ele vai me gerar um token, né? Que eu já estou com esse token gerado, que tem acesso a essa mesma tabela, né? E ele gera um token, que é o que eu estou colocando aqui nessa primeira célula, né? Então, que é onde eu faço ah, esse request de credenciais para a Next, tá? Então, esse token está associado ao seu usuário, então a gente consegue garantir questões de acesso também, né? Então, governança, porque está tudo atrelado a esse token e, por consequência, ao seu usuário, tá? Eu vou reiniciar o meu cluster, meu, meu kernel aqui do Python local, tá? Então, só para a gente fazer esse processo juntos. E aqui eu inicializo uma sessão do Spark, tá? O próximo passo também, então, é dizer que tabelas que eu vou carregar. Então, isso aqui a gente também gera automático para você, tá? Então, não precisa se preocupar excessivamente com isso, tá? Então, basta copiar e colar esse código aqui. E a partir desse momento, a gente tem essa tabela ah, carregada ah, aqui dentro do nosso ambiente, tá? Então, essa essa mesma tabela que a gente estava explorando dentro de Next, agora eu tenho acesso aqui dentro do ambiente PySpark, tá? Então, que é a tecnologia que a gente vai estar usando, tá? O PySpark é uma biblioteca construída em cima do Spark, então, é uma engine de computação distribuída, que é a engine que a gente usa
para permitir realizar transformadas com datasets potencialmente na casa de dezenas ou centenas de terabytes, tá? Então, assim, é uma tecnologia que permite crescer bastante e traz bastante flexibilidade e tem uma API bastante parecida com Pandas, para quem já está habituado. Não é exatamente Pandas, tá? Então, não dá para usar tudo que Pandas tem, mas dá para fazer basicamente tudo na sua própria sintaxe, tá? Então, o que que a gente quer alcançar, tá? Basicamente, como é que a gente poderia pensar no cenário mais simples, tá? Então, a forma que eu costumo abordar transformadas é qual que é o cenário mais simples que eu poderia fazer para viabilizar isso e como que isso se materializa na prática, tá? Então, o que que eu imaginei? A gente está falando de sumarizar a conversa que a gente teve com dezenas de grupos de WhatsApp, com dezenas de pessoas em cada grupo, mandando dezenas ou centenas de mensagens. Então, tem muita mensagem sendo trocada todo dia. Se eu tentar resolver isso tudo de uma vez só, eu vou me embananar inteiro, porque o meu cérebro ele consegue pensar uma coisa de cada vez, né? Não adianta eu querer enganar vocês aqui, tá? Então, assim, eu pensei, vou pensar o chat mais simples possível, tá? Então, eu literalmente digitei um chat aqui, emulando o que que seria um cliente pedindo ajuda, uma equipe de suporte respondendo, tá? Então, é um cliente aqui, oi, preciso de ajuda, bom dia, né? Então, a equipe de suporte pergunta como é que pode ajudar, o cliente fala que não recebeu o pacote, e o time de suporte tenta entender o que está acontecendo. E eu pensei, tá, se eu tivesse esse grupo de mensagens e assumindo que eu estou disposto a usar uma plataforma como a OpenAI, como a Anthropic, como, enfim, qualquer outro modelo que a gente tem, ou o Llama, que você estiver rodando no Bedrock, enfim, tanto faz. Mas se eu estiver disposto a usar uma LLM, que vai tornar esse processo de implementação mais simples também, eu acho que eu consigo simplificar isso bastante, tá? Então, em vez de pensar num sistema complexo de inteligência artificial, de deployar modelo de machine learning, de treinar modelo, quem sabe eu parto de uma implementação mais simples, usando LLM e extraindo o potencial e a velocidade que isso pode trazer para mim. Então, eu pensei, cara, vamos imaginar que eu tenho essa conversa e que eu consegui fazer essa ingestão desses dados na Next e que agora eu estou aqui na interface do ChatGPT, aqui é só o playground ah, do corporativo, tá? Mas imagino que é a mesma interface do ChatGPT que vocês estão habituados. E o que que eu faria normalmente? Eu iria copiar e colar essa mensagem inteira e eu iria colocar uma instrução aqui no começo, tão simples como faça um resumo da seguinte conversa, o resumo deve ter no máximo duas sentenças, e como que esse cliente está se sentindo. E se eu fizer esse processo, imaginando essa conversa, a gente vai chegar à conclusão que a LLM consegue trazer um resultado bastante assertivo, bastante rápido, tá? Então, ela me trouxe aqui que o cliente entrou em contato com a equipe de suporte para saber sobre o status do pedido e ficou satisfeito ao saber que o pacote estava a caminho, com a entrega prevista para o dia seguinte. Posteriormente, o cliente solicitou a alteração do endereço de entrega e a equipe de suporte confirmou que a mudança era possível. O sentimento geral do cliente foi positivo e satisfeito. Isso aqui parece simples porque a gente está pensando em um chat, né? Mas imagina que a gente estivesse atendendo milhares ou dezenas de milhares de tickets. E na maioria dos casos, se tudo está bem, está tudo certo, né? A gente não precisa fazer nada. Mas vão existir casos onde a conclusão da LLM é que o sentimento não foi tão bom porque o pedido atrasou, porque não conseguiu trocar o endereço de entrega, ou porque veio o pedido errado. E às vezes a gente pode, através dessa conclusão da própria LLM, identificar quais são esses clientes e quais são esses tickets que demandam uma atenção com mais carinho, né? Então, que a gente pode priorizar, que a gente pode promover para um ser humano mais rápido, para dar essa prioridade na triagem, tá? Então, essa abordagem que eu estou trazendo aqui para vocês, apesar de a gente estar falando nesse exemplo do workshop de hoje de conversões de WhatsApp, imaginem que isso aqui pode ser aplicado para pegar as interações que a gente teve com os leads no nosso funil de vendas ontem. Pode ser para entender como é que está a interação através de abertura
de e-mail, de clique em links, num software de marketing digital. Pode ser através de interações num chat como o Zendesk. Então, assim, isso pode ser abstraído para virtualmente qualquer sistema que envolva a gente conversar com muitos clientes e que demandem a gente saber o que está acontecendo e que fica inviável a gente passar conversa por conversa, tá? Ou que fica inviável, pelo menos, né, sem escalar o time com muitas pessoas, tá? Então, qual que foi a minha primeira conclusão? Se eu conseguir isolar a conversa de um cliente em um dia, eu consigo ter um bom resultado. Então, a partir desse momento, eu vou trabalhar para limpar esses dados e organizar eles de uma maneira que eu consiga montar essa linha do tempo de mensagens de um dia. Então, a nossa missão aqui vai ser, a partir de um data frame, onde a gente tem todas as conversas com todos os clientes de todos os dias, de todas as pessoas, como que a gente parte para limpar esses dados, para organizar eles num formato que seja amigável para a LLM, tá? A gente poderia, que legal, a loucura e mandar tudo de uma vez só? Poderia. O resultado provavelmente seria ruim, tá? Mas poderia. Vale a pena tentar? Eu nem cogitei, tá? Mas, enfim, eu acho que existem pessoas que tentariam. Então, o que que eu costumo fazer, tá? A minha primeira abordagem é limpar os dados. Então, assim, aqui tem muita coisa que eu não preciso. Por exemplo, assim, tem um Message ID, não acho que é necessário. O Zap ID, Instance ID, não sei nem o que é isso. Então, assim, o primeiro passo que a gente tem que sempre ter focado quando a gente vai fazer uma transformada, ou quando a gente vai analisar os dados, o mais importante é a gente entender a estrutura dos dados e entender o que que a gente está querendo construir, tá? Então, muito mais do que sair digitando, é a gente garantir que a gente pensou e que a gente entendeu e a gente tem um caminho claro do que a gente quer implementar, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente selecionar um cliente, tá? Então, eu selecionei um grupo de mensagens que eu vou estar extraindo dados, tá? Então, é o grupo no WhatsApp chamado Nect mais cliente 01, e eu peguei as colunas que eu considerei relevante, tá? Então, que é quem enviou a mensagem, qual que é o telefone da pessoa, que vai me permitir identificar se foi um cliente que mandou essa mensagem ou se foi alguém da própria Nect, quando que essa mensagem foi enviada e qual que é o conteúdo dessa mensagem. E aqui eu tive que listar os telefones das pessoas desse grupo que são da Nect, porque também a LLM não tem como adivinhar isso, né? Isso aqui, no mundo ideal, estaria numa outra tabela, né? A gente talvez teria uma planilha ouvida do nosso software de RH, que a gente poderia também trazer para dentro da Next, cruzar essas informações. Então, dá para ser mais elegante? Com certeza. Para critério de um demo, para critério de uma exploração, precisa fazer da forma mais elegante possível? Definitivamente não. Tá? Então, assim, não vamos exagerar na qualidade daquilo que não precisa, tá? Então, aqui eu literalmente hardcodeei os telefones, tá? Simplesmente de fazer isso, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a partir do data frame de todas as mensagens, né? Aliás, estou criando um novo data frame só do cliente 01, onde eu parto do data frame de todas as mensagens, filtrei as mensagens onde o chat name, né? Aquela coluna chat name tem o valor do client chat name, então Nect mais client 01, e selecionei somente as colunas relevantes. E aqui eu mostrei esse resultado. Então, a partir disso, eu consigo ver que eu já simplifiquei bastante. A partir disso, eu começo a entender o que que eu posso ir fazendo e o que que é relevante. Então, por exemplo, aqui, a primeira coisa que eu já notei é que tem mensagens que são nulas. Por quê? Provavelmente aqui ou foi uma reaction, ou foi uma foto que foi enviada. Então, eu venho e retiro essas colunas. Então, eu já dou um filtro onde a coluna, a mensagem, não é nula. Eu notei que tem uma coluna moment, que tem um número que, sinceramente, talvez para um computador isso aqui significa alguma coisa, né? Mas para mim, que sou um ser humano e estou pensando em transformada, para mim isso me dificulta muito saber o que está acontecendo. Então, eu particularmente tento entender o que é isso, e daí buscando a documentação ou tendo um pouco mais de experiência, eu entendo que isso é um timestamp em milissegundos, que representa, nesse caso aqui, a data de 25 de junho de 2025, às 11h48 da noite. Tá? Então, eu vou trabalhar para tentar transformar essa coluna moment
em algo mais amigável. A forma que eu fiz isso foi converter ela para um timestamp, ordenar por timestamp e criar uma coluna de data. E depois eu dropo ela, né? Então, simplesmente, se eu fizer isso, só de eu fazer isso, o meu data frame já vai ficando cada vez mais e mais simples, tá? É, agora eu já tenho aqui um timestamp, né? Então, quando que aquela mensagem foi enviada, que já é muito mais fácil de entender, e eu criei uma coluna auxiliar de data só para me ajudar a simplificar e agrupar esses dados, tá? Ah, e o último passo que eu fiz foi criar uma nova coluna para me ajudar a identificar se essa pessoa que mandou a mensagem foi enviada por uma pessoa que é da Nect ou se foi enviada por um cliente. E um último filtro que eu coloquei foi um filtro onde a coluna de data seja maior do que a data atual, menos um número de dias, tá? Então eu estou simplesmente olhando as mensagens dos últimos 14 dias, tá? É isso aqui que isso quer dizer. Para que eu também não faça uma análise de tudo indefinidamente, tá? Então, isso aqui vai chegar um data frame para a gente, onde agora eu tenho todas essas mensagens, eu sei se a mensagem foi enviada para alguém da Nect, quando que ela foi enviada, se foi enviada para algum cliente. Isso tudo me permite ter uma visão mais simples, né, quando a gente compara com aquela tabela que a gente começou, tá? A partir disso, eu faço algumas análises em cima desse data frame, só para ver se as coisas estão coerentes, tá? Então, assim, deixa eu só rodar aqui para ter esse data frame fresco na memória. A primeira coisa que eu avaliei aqui para ver se está fazendo sentido é, partindo desse conjunto de mensagens, se eu olhar as datas em que foram enviadas as mensagens, parece realista? Então, nos últimos 14 dias foi enviada mensagem somente nesses dias? Quando eu abro meu WhatsApp e vejo a mensagem interativa naquele grupo, pô, fez sentido. Essa aqui foi enviada a última vez na sexta-feira, aqui teve um gap no dia 12 e no dia 13. Se eu venho no meu calendário, eu noto que isso foi sábado e domingo. Então as coisas estão fazendo sentido. Então, assim, isso me dá uma certa tranquilidade mental para seguir adiante. E quando eu olho o esquema disso, né? Então, esse método aqui me permite ver o nome das colunas e o tipo delas, tá? Então, é algo que eu costumo ir fazendo para que eu também vá criando esse modelo mental dessa tabela, tá? Ah, qual que é o próximo passo? Se vocês se lembrarem, a estrutura que eu queria alcançar é, para cada dia, eu quero ter todas as mensagens daquele dia. Então, o próximo passo que eu estou fazendo aqui, no caso dessas mensagens, né, que de novo poderia estar vindo além de WhatsApp, de interações no ticket, de mensagens, de e-mails, né, uma thread de e-mail, enfim, de N fontes diferentes. ah, eu criei o que seria o formato dessa mensagem que eu vou estar esperando, né? Então, aqui nesse caso, se vocês olharem, eu tenho o momento em que a mensagem foi enviada, né? Então, a data e a hora, o nome da pessoa e a mensagem. Aqui é simplesmente isso que eu estou falando. Eu quero que seja a minha mensagem, o formato dela vai ser uma concatenação da coluna timestamp, que é quando que a mensagem foi enviada, quem que foi a pessoa que enviou, né? Eu coloquei um tracinho no meio só para separar, né? Então, quando que a mensagem foi enviada, quem que enviou, entre parênteses eu coloquei se é uma pessoa cliente ou se é uma pessoa da Nect, e qual que é o conteúdo dessa mensagem. E a partir das mensagens que eu tinha selecionado no meu data frame anterior, eu agrupei por dia. E a função de agregação que eu estou passando aqui para dentro é essa concatenação das mensagens daquele dia. E eu estou chamando uma nova coluna chamada All Messages, tá? Aqui talvez a gente é um pulo mais profundo em aspectos técnicos, tá? Mas isso aqui vai ser compartilhado, tá? Então essa receita, tá? Então vejam isso aqui mais como uma receita, até para que vocês possam estudar com mais calma posteriormente. Mas de maneira geral, eu estou dizendo aqui qual que é a função que eu quero aplicar para cada coluna, aplicando essa função nas colunas que foram coletadas, e aqui concatenando todas elas nessa função de agregação para essa data, tá? Então isso vai me gerar uma nova tabela com a data e todas as mensagens agregadas naquele formato. Então eu tenho aqui no meu dia 18/7, a primeira mensagem está aqui, ó, seguindo exatamente aquele formato. Ó, o timestamp. Então, no dia 18/7, às 17h27, o Andrew, da Nect, mandou uma mensagem escrita aquilo. No dia 18/7, às 16h52, o cliente 01, né, esse aqui é o nome dele,
que é um cliente, respondeu com tal mensagem. E se eu expandisse isso aqui, a gente veria todas as mensagens que foram trocadas naquele dia. Então aqui a gente vai ter um novo data frame que tem todas essas mensagens agregadas, tá? E a partir daí a gente tem esses dados preparados para a gente mandar para a OpenAI. No meu caso, eu estou usando literalmente a OpenAI, tá? Então eu falei OpenAI porque é o que eu estou usando, mas poderia ser outro modelo. Então aqui eu só carreguei ele em memória e aqui vem onde a gente começa de fato a fazer essa integração, tá? Então ah, eu criei aqui o que seria uma forma de eu interagir com a OpenAI, que eu chamei de Summarize Messages, né? Então faço um sumário dessas mensagens, onde eu envio as mensagens. Então imaginem que é literalmente um método onde eu estou passando essa stringona aqui, né? Esse tanto de texto para dentro dela e eu quero que ela faça alguma coisa. O que que eu pedi que ela faça nesse caso? Eu passei aqui que eu quero usar o GPT-4o, poderia ser de novo qualquer modelo, né? Aquele que seja mais coerente para a atividade que vocês estão fazendo, para a velocidade que vocês esperam, para o custo que vocês esperam. Talvez faça sentido um modelo com menos capacidade, mais rápido, mais barato, uma atividade mais simples, ou não, precisa ser feita uma reflexão profunda, precisa que seja feita, enfim, usar um reasoning aqui, a liberdade total, tá? O que que eu pedi? Passei o caso mais simples que eu imaginei, que é como a gente tinha feito o nosso exemplo na mão ali, né? Então, ó, você é um assistente que ajuda a sumarizar conversas. O único critério que eu passei para ela é que o sumário precisa ser em português e pedi para ela, sumarize essas conversas, né? Essas mensagens. E só um ponto legal que eu trouxe aqui e que eu recomendo bastante à medida que a gente vai interagir com dados para a lei, né? À medida que a gente conseguir deixar eles estruturados, é melhor. Então, um dos critérios que eu passei para a OpenAI é o formato da resposta que eu espero, tá? Então, eles chamam de structured output, né? Então, a resposta estruturada, e eu faço isso através de um modelo de uma biblioteca chamada Pydantic, tá? Tá incluso no package da OpenAI, onde simplesmente eu falei que vai me retornar, o que quer que seja que a IA vai me retornar, ela vai fazer o esforço ao máximo do que tiver na capacidade dela, senão ela dá um erro, para que tenha dois campos, um sumário e um sentimento do cliente. Então, se vocês notarem aqui, eu nem sequer mencionei aqui sentimento do cliente, né? Então, a, a minha expectativa é que só de eu ter passado isso aqui, ela vai entender que ela deveria me retornar isso, tá? A forma que a gente usa uma função dessa com o PySpark, a gente cria o que a gente chama de UDF, então é uma User Defined Function, que me permite aplicar essa função linha a linha ou coluna a coluna, tá? Então depende de como que a gente vai iterar lá em cima. E o que eu faço agora é passo através daquele dataset de mensagens agrupadas, que é esse dataset aqui, né, que tem o dia e todas as mensagens do dia. Então, eu parto desse dataset e crio uma nova coluna chamada Análises, onde eu estou fazendo o sumário da coluna All Messages. Então, eu estou passando o valor da coluna All Messages para essa UDF, e uma vez que é realizado essa avaliação, eu estou selecionando a data, e da minha análise, eu seleciono o client sentiment e o sumário, que é o que ele criou. E só de rodar isso, eu consigo ver aqui um sumário daquelas conversas. Então, aqui o primeiro, ó, o Andrew falou que teve um problema de instabilidade na orquestração, ou na conversa, o time da NECT, representado pelo Pedro e o Andrew, discutem sobre o cliente, sobre a implementação de determinada atividade. E aqui tem o sentimento que a OpenAI, baseado naquelas mensagens, interpretou que aquela conversa gerou no cliente. Então, aqui é um sentimento neutro. Nesse dia aqui, o cliente se sentiu agradecido e estava colaborativo, aqui estava positivo. No dia 10 de julho, o cliente estava curioso, buscando soluções para integrar e atualizar dados de uma forma eficiente. Então, assim, eu consigo entender que de uma forma bastante simples, então se a gente olhar aqui com cerca aqui de umas 20 linhas de código, talvez, eu consegui aplicar uma integração com a OpenAI num data frame que eu já tenho no meu lake estruturado. E essa receita aqui, como a gente falou, apesar de nesse caso eu estar falando para sumarizar mensagens, esse mesmo conceito eu consigo fazer para qualquer tabela na Next, alterando esse prompt para trazer qualquer outra coisa que vocês acreditem que seja possível de ser realizado com uma LLM. Tá? Então isso aqui começa a abrir para possibilidades que talvez vocês ainda não tivessem imaginado.
tá? Qual que é a primeira coisa que eu costumo pensar? Quando a gente fala de LLM, uma das coisas que me deixa um pouco mais agoniado é o fato delas serem não determinísticas, né? Então, assim, eu posso passar o mesmo prompt com os mesmos dados e ela vai me retornar resultados diferentes. Isso tem aspectos positivos, mas isso às vezes dificulta muito algumas análises. Para mim, uma das coisas que ajuda bastante é ter essa resposta estruturada, né? Então, eu vi que ele já me traz pelo menos esses dois campos. Mas uma das coisas que me incomoda é esse sentimento que ele tirou isso aqui, aqui ele fez uma frase, né? Então, tipo assim, cara, começa às vezes a ficar bem, tipo assim, o que será que se eu rodar isso aqui de novo amanhã, como é que eu vou saber o que que foi negativo, o que que não foi, né? Então, aqui eu já comecei a colocar algumas limitações na própria, no próprio prompt, tá? Então, a primeira mudança que eu fiz foi limitar o que que a OpenAI pode me trazer como sentimento do cliente, como literalmente, né? Então, aqui tem uma palavra-chave reservada do Python, né? Mas é o que ela quer dizer. Então, vai ser literalmente uma dessas três palavras. Então, a OpenAI, baseado na análise dela, vai ter que me dizer se aquela conversa foi positiva, negativa ou neutra. Não tem mais isso aqui de curioso, pareceu levemente frustrado. Aqui deveria ser, né? Tá frustrado, se foi ruim, deveria ser negativo e assim por diante, tá? Para que eu possa depois fazer análises ou até fazer uma avaliação em cima disso, com mais assertividade ou com mais reprodutibilidade, não tenho certeza do termo em português. Então aqui eu atualizei esse client sentiment, né, para ter essas amarras. E eu adicionei aqui dentro mais algumas limitações para também o sumário não ficar tão longo. Então, eu falei, se o sentimento for positivo ou neutro, o sumário tem que ter no máximo duas sentenças. Se o sentimento for negativo, o sumário pode ter mais de duas, né? Então, pô, talvez daí valha a pena você me explicar com mais detalhes. E se o sentimento for negativo, o sumário precisa incluir a razão pela qual o cliente se sentiu daquela maneira. Então, para me ajudar a entender ah, o que estava rolando, tá? Então, aqui, de novo, né? Eu basicamente só mexi no meu prompt. E a partir disso, eu consigo tirar insights diferentes. Então, aqui é outra coisa legal também, que às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade de montar essa pipeline, mas alguém do nosso time monta isso aqui inicialmente, e uma outra pessoa de negócios que quer tirar algum outro insight, consegue vir aqui e mudar só o prompt e tirar insights diferentes. Então, isso aqui também traz bastante riqueza, tá? Então, aqui agora, como resultado, eu já consigo ver, ó, que a coluna de client sentiments agora só traz neutral e positive. Ele não considerou nenhuma dessas conversas como negativa. Então, apesar de às vezes ter uma mensagem que pode ter sido, né, talvez a interação ao longo do dia como um todo do balanço foi considerada neutra ou positiva. E aqui um sumário agora um pouco mais curto, tá? Então, respeitando aquela questão de uma ou duas sentenças, tá? Aqui só não está mostrando inteiro, porque eu estou tentando também deixar a fonte um pouco maior para todo mundo poder ver e truncando o resultado aqui, mas é só uma questão de exibição, tá? Não é o valor de fato, tá? Ah, depois eu trouxe uma outra pergunta adicional, que é, considerando que ela já fez um resumo da conversa, ela já sabe como é que o cliente se sentiu. Pô, por que não aproveitar que eu já estou falando com esse modelo de linguagem e, assim, casualmente perguntar para ela o que que a gente poderia ter feito melhor? Então, simplesmente eu coloco no meu modelo de resposta um campo chamado o que que a Next poderia ter feito melhor? E eu digo que é uma lista de strings, né? Então ela pode me retornar várias sugestões, porque em algum dia pode ser que eu tenha nada que eu possa melhorar, e tá tudo bem. Tem dias que talvez tenha uma, tem dias que talvez tenha 10 coisas que, baseado naquela conversa, eu poderia ter feito melhor. E eu adicionei simplesmente uma linha no prompt também, né? Então, pô, se o sentimento geral do cliente for neutro ou negativo, me sugira aí o que que eu posso fazer melhor, tá? E uma coisa que eu só troquei aqui, se vocês, né, para quem estiver um pouco mais atento, como eu coloquei um novo campo, em teoria eu tenho uma nova coluna, né? Que antes eu estava aqui dizendo exatamente, né? A partir da coluna análise, pega o sentimento do cliente, pega o sumário. Então, se eu colocar uma nova coluna na minha resposta, eu deveria criar essa nova coluna ali também. E se eu criar uma quarta coluna, eu deveria colocar a quarta. E a quinta, e se eu renomear, eu deveria renomear lá também. Então, só para evitar isso, né? Então, e permitir dar mais flexibilidade para que alguém possa mexer só no modelo e no prompt, e não precisa mexer no resto da transformada,
Aqui eu coloquei uma receitinha também de como vocês poderiam fazer isso dinamicamente. E daí, a partir desse momento aqui em diante, a gente vai usar essa abordagem. E a gente pode adicionar mais colunas sem precisar mexer em mais nada, tá? Então, roda essa transformada novamente. Aqui eu consigo ver quais foram os sentimentos gerados. E aqui agora eu tenho uma lista do que a Nect poderia ter feito melhor. Então, aqui, quando houve aquele problema de instabilidade, o que ela me sugeriu, né? Pô, poderia ter evitado a instabilidade, poderia automatizar o processo de aviso para o cliente, poderia ter sido mais proativo sobre os prazos, poderia fornecer uma solução para identificar e remover dados que foram excluídos. E ela já me ajuda a pensar em potenciais soluções, tá? Então a gente começa a usar IA também, não só para fazer uma categorização, mas também para já fazer um pre-work, para quem vai analisar esses dados já ter mais insights. E aqui eu trouxe um último exemplo, né? Também de novo, os mesmos prompts, só mexi em três novos campos aqui, que é só para ter um exemplo de como que a gente poderia visualizar isso depois de uma ferramenta de BI, que é o número de mensagens negativas que esse cliente enviou por dia, o número de mensagens em tom neutro e o número de mensagens em tom positivo. Novamente, se vocês olharem o meu prompt, eu sequer menciono essa instrução para o modelo de LLM. Eu simplesmente coloquei que na minha resposta eu espero que tenha isso. Rodo novamente, né? Aqui usando aquele método sem precisar especificar as colunas. E agora eu tenho o número de mensagens nessa conversa por dia que foram negativas, positivas, ou neutras ou positivas. Tá? Então, eu consigo fazer essa extração de valor através de modelos de LLMs, mexendo simplesmente em parâmetros bem específicos no formato da resposta e no prompt. Então, a partir do momento que a gente tem essa receita aqui já aplicada na nossa transformada, eu consigo tirar insights adicionais ou remover. Tipo assim, não, ver esse número de mensagens não é mais relevante. Então, vem aqui e simplesmente apago. Roda a transformada de novo e ela, é, na próxima execução, não gera mais esses dados. Tá? Então, assim, torna-se uma forma bastante simples de extrair valor das LLMs, tá? Qual que é o último passo a partir disso? Pô, estou satisfeito, eu vi que o data frame aqui está fazendo sentido, parece coerente. Poderia extrapolar agora para fazer isso para todos os meus clientes e todos os chats? Poderia, com certeza. Eu acho que escalaria a complexidade aqui e para critérios desse workshop não agregaria muito mais do que o que a gente já viu. Tá? Então, eu optei por ativamente não fazer. Tá? Então, o próximo passo seria a gente consolidar isso tudo no formato que a Next espera, né? Então, que é criar uma única transformada, e no final da nossa transformada eu tenho que retornar um data frame que tem todas essas informações consolidadas, que é o que vai ser salvo no Lakehouse da sua empresa. A forma que eu faço isso, né? Eu já compilei todo esse código aqui, né? Então eu simplesmente iria copiar tudo isso aqui, viria agora aqui na Next, no módulo de transformadas que eu já tinha começado, e coloco aqui, o primeiro passo é selecionar qual que é a tabela que eu estou usando na minha transformada, né? Então aqui eu usei a WhatsApp Messages. Ele já meio que pré-carrega aqui, mas eu refiz isso aqui na nossa transformada, né? Então colo o código aqui dentro, seleciono em qual layer eu vou salvar, então no meu caso vai ser na workshop, e daí eu escolho o nome dessa tabela. Então aqui no nosso caso vai ser, por exemplo, workshop é, WhatsApp sumarizado via OpenAI. É um nome aqui só extremamente específico, só para a gente poder visualizar aquilo ali no catálogo, tá? O que que é importante ressaltar? Pô, para fazer essa transformada, a gente usou algumas coisas que não são comuns a todas as transformadas que existem na Next. Então, só preciso lembrar de adicionar as dependências. No meu caso, foi OpenAI e o pacote que eu estou usando. Eu coloquei 1.97 para garantir que eu estou usando a versão certa, é a versão mais atual, tá? Mas eu não precisaria se eu não quisesse, poderia colocar só OpenAI. E eu usei um outro pacote chamado Spark Dentic, que me facilita algumas operações internas que eu estou fazendo aqui dentro, tá?
Dito isso tudo, iria partir para a criação dessa transformada, onde eu crio uma descrição, né? Então, a transformada para resumir as mensagens de cada cliente, transformada. De novo, defino com que frequência ela vai rodar. No meu caso, poderia ser sempre que a tabela de que gera os dados de WhatsApp, né? Ou quando a fonte dos API é executada, e crio essa transformada, tá? A partir do momento que eu crio essa transformada, ela passa a estar disponível, né? Então aqui eu tô no já criei essa transformada anteriormente para a gente poder rodar em ambiente de produção, que é essa aqui, o WhatsApp Summarize Messages. Então aqui eu tenho o código dela, né? Então aquele código que eu mostrei para vocês, fazendo exatamente aquelas operações, sumarizando, etc. E eu vejo que ela gera uma nova tabela chamada WhatsApp Summarize Messages. Eu já rodei ela, então eu cancelei duas vezes porque eu notei que eu tinha feito uma bobagem quando eu estava validando isso. E depois eu rodei ela com sucesso, tá? Então aqui eu tenho logs do que aconteceu, quando que aconteceu, de que forma. Mas o mais importante é que agora eu consigo ver essa tabela, né, com aquelas colunas que a gente estava vendo ali. Então, a coluna de data, sumário, sentimento do cliente, o que a Connect poderia ter feito melhor, que é um array, né? Então, um array de strings, ó, consigo ver o formato dos dados, e o número de mensagens por dia, aqui dentro do ambiente da Next. Então, novamente, eu consigo ver o preview e consigo explorar esses dados aqui dentro também, tá? Pessoal, eu tô vendo, tem duas pessoas que levantaram a mão, só para garantir que se é pergunta, se vocês puderem usar ou o chat ou o módulo de QA, Q&A, né, que daí eu consigo visualizar, tá? Só porque, como eu acabo ficando concentrado no que eu tô fazendo, é difícil operacionalizar as duas coisas ao mesmo tempo em relação a mãos levantadas, tá? Então, só para evitar confusão, eu vou abaixar as mãos, aí se for alguma coisa que vocês queiram pedir, vocês me falam via chat, tá? Então aqui agora esses dados estão na Next e a partir do momento que eles estão no Lake, isso de novo abre uma série de possibilidades, tá? A primeira delas é, por exemplo, eu enviar esses dados para um destino. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer algo aqui que eu acho que vai dar certo, vou fazer uma live destination aqui, vou enviar por Gmail. Então, vou fazer aqui uma destination para o Gmail. Então, eu preciso. Na verdade, a destination é enviar um e-mail, né? Via Gmail. Vou dar autorização para que a Nect possa fazer essa operação em meu nome. Vou enviar esse e-mail para andrew@nect.com, vou enviar para mim mesmo. Aqui eu consigo usar esse date stamp, que ele vai mostrar a data, né? Em que, em que essa destination está rodando, mas eu vou colocar aqui WhatsApp Report, date stamp. Então ele vai mandar um e-mail com esse título. E eu consigo, inclusive, fazer um preview dos dados usando esse date preview, né? Então, falar aqui, boa noite, galera. Agora que rodamos a transformada, peguem os dados. E aqui eu coloco um data preview. Vou puxar esses dados da tabela que a gente criou com a nossa transformada, né? Então, WhatsApp Summarize Messages. E vou fazer essa destination Gmail workshop com trigger manual, tá? Ou poderia fazer baseado em eventos, né? Então, imagina que sempre que terminasse esse processo de sumarização, né? Então, quando eu crio é, essa transformada, né, anterior, que sumariza as mensagens, assim que ela finalizar de rodar, vai disparar essa destination, tá? Esse processo pode ser feito de maneira automatizada, né? Então, quando eu crio ah, essa nova destination, eu posso ver essa relação entre elas, né, através aqui do próprio trigger, né? Então eu vejo que ela será triggerada por essa outra transformada, mas eu consigo ver isso visualmente através dessa tela de pipelines, onde eu consigo ver que essa destination que eu acabei de criar, que é a destination Gmail, ela é triggerada pela destination, pela transformada que sumariza as mensagens do WhatsApp, que por sua vez é triggerada pela transformada que pega as mensagens do WhatsApp lá da fonte, né? Aqui seria uma fontes API, no nosso caso aqui eu fiz uma transformada só por que eu estou mocando esses dados, tá?
mas aqui seria uma fontes API no nosso exemplo. Agora, essa fonte já está pronta para a gente executar, então eu vou executar ela. E, em paralelo, eu posso mostrar algumas outras destinations aqui. Então, a gente tem destination Slack, por exemplo. Então, eu consigo criar uma fonte aqui no Slack e o processo é o mesmo, né? Então, aqui faço a autorização via o auth do Slack. Seleciono em qual conta eu vou estar. Aqui ele travou o meu drop-down. Aqui, Next. Autorizo. Beleza. Aqui eu venho no meu Slack. Deixa eu trazer aqui a ponta aqui. Deixa eu só garantir que eu não estou mostrando nada que eu não deva, tá? Porque é literalmente o Slack da Next de produção. É, vou trazer aqui. Deixa eu trazer ele pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, beleza. Então eu tenho aqui o meu Slack. Aqui eu pego o meu Channel ID. Então eu venho aqui no canal, Channel ID, pego aqui embaixo, configuro aqui. Então aqui dou de novo um boa noite, pessoal do workshop. Workshop. Peguem os dados sumarizados. E daí isso aqui, o que a gente tem que imaginar é que isso aqui rodaria sempre que aquela transformada que gera os dados sumarizados finalizar. Então, se eu configurei para puxar os dados do WhatsApp diariamente, assim que ela finalizar, vai rodar essa destination uma vez por dia. Destination Slack Workshop. Se for uma vez por hora, vai fazer isso toda hora. Se for uma vez a cada 15 minutos, a cada 15 minutos. E assim por diante, tá? Então, aqui novamente, se eu vier aqui, eu consigo ver que essa destination do Slack vai ser ativada por esse trigger. Consigo ver essa mesma relação aqui via pipelines. Então, consigo ver que essa pipeline do Slack é triggerada por essa transformada. Aqui eu consigo navegar para ela e ver o que mais ela faz, né? Então, aqui eu consigo ver que ela triggera um pouco mais de coisas, só para que vocês vejam como é que as coisas vão se relacionando, né? Então, essa transformada, na verdade, ela está triggerando outras 4 destinations. 2 que eu já tinha feito para testar e essas que eu estou fazendo agora. E, além de tudo, ela está jogando dados para o Looker Studio, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, aqui agora, essa destination já deve estar pronta para a gente executar. Já finalizou. E agora eu vou rodar ela. Enquanto isso, se eu voltar aqui na minha tela de destinations, a gente vai ver que a destination Gmail que eu criei já executou, então já deu sucesso. Eu consigo ver a run aqui, se tudo deu certo. Ó, demorou 1 minuto e meio para puxar os dados e enviar. Se eu carregar agora meu Gmail, deixa eu abrir aqui para vocês. Então, eu tenho aqui meu WhatsApp, meu filtro do Gmail, buscando por WhatsApp Report. Eu vou notar que chegou aqui esse e-mail, assim que a minha conexão permitir, tá? Então, chegou aqui, ó, WhatsApp Report, com aquele date stamp que a gente configurou, né? O preview que a gente mandou. Boa noite, galera. Agora que rodamos a transformada, segue os dados. E aqui vem um preview desses dados, tá? Então, para datasets maiores, pode vir como anexo, dependendo da ferramenta, como Outlook, né? Então, a gente às vezes manda como CSV, XLSX, enfim, dependendo da destination de e-mail, a interação é diferente, né? Então, tudo depende para onde o dado está indo e o que é possível de fazer ou não é. Mas o legal é ver que eu consigo empurrar esses dados para outras ferramentas. Pô, então, eu poderia mandar isso aqui para algum gestor diariamente, para algum líder de CS, para alguém que faça sentido fazer essa avaliação uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ou não, pô, talvez isso faz mais sentido na operação no dia a dia, na nossa ferramenta de comunicação, ali no Slack, ali no Microsoft Teams, no Discord, enfim, onde quer que vocês estejam usando para se comunicar. Aqui ele ainda está executando, tá? Mas eu tenho o exemplo que rodou anteriormente. Acabou de chegar. Então, boa noite, pessoal do workshop. Segue os dados sumarizados. No caso, Slack vem como CSV, mas está aqui esses dados também organizadinhos, assim como a gente tem ali dentro da Nect. Tá? Então, o legal é vocês verem que dá para fazer essa ativação em diversas ferramentas diferentes. E uma última que eu acho que é extremamente válida de a gente mencionar também é mostrar o quão simples é você jogar isso para um BI, como o Looker Studio ou como o Power BI, se vocês já tiverem eles configurados.
Então, aqui no caso, eu vou criar uma nova conexão com uma ferramenta de visualização, no caso, o Looker Studio, tá? É, eu seleciono que tabelas eu vou enviar para lá. Tá? Então, no meu caso, eu quero mandar, quero que o Looker Studio tenha acesso à tabela WhatsApp Summarize Messages, que foi essa tabela que a gente tratou. Coloco aqui uma descrição, WhatsApp Summarized Messages from Workshop. E a partir desse momento, é me gerado um token que me permite, através do conector customizado da Next, conectar essa tabela no Looker de maneira extremamente simples, tá? Então, se eu venho aqui no Looker, deixa eu só trocar de usuário, eu tô com duas contas conectadas. A partir do momento que eu venho aqui no Looker e tento criar uma nova fonte de dados, eu uso o conector da Next, é um conector customizado, tá? Então, um Partner Connector. É, vocês vão ver que a única coisa que ele pede é justamente esse token de visualização. Então, eu colo esse token de visualização. A partir desse momento, o Looker está conversando com a Next para entender que tabelas estão disponíveis para esse token, e ele já mostra aqui para mim que esse token tem acesso à tabela WhatsApp Summarize Messages da Layer Workshop 01. Então, seleciono essa tabela, dou um Next, tem alguns parâmetros adicionais que permitem a gente ah, trabalhar alguns itens de performance, tá? Não são relevantes para essa conversa. Mas a partir desse momento, eu estou com os dados no Looker conectados ao Lakehouse na Next, que estão na sua cloud. Tá? Então, tudo isso sem passar ah, o dado por fora. Tá? Então, aqui eu só vou renomear número, esse aqui é mensagens negativas. Número, negative messages, por exemplo. Aqui eu vou chamar de neutral messages. E aqui positive messages. Positive messages, só para ficar com nomes mais curtos de tabela. E eu consigo agora criar um relatório, por exemplo, já puxando esses dados do Lake. Aqui, claro, né, uma tabela simples, então assim, não tem nada muito elaborado que eu possa fazer com esses dados, mas só para a gente entender como é que a gente carregaria eles, tá? Então, só para não deixar isso passar batido. Então, vou adicionar aqui um gráfico de barras empilhadas, por exemplo, para mostrar o número de mensagens negativas, neutras e positivas por dia. Então, vou pegar como dimensão a data, e como métrica, mensagens negativas, mensagens neutras e mensagens positivas. Vou estilizar mensagem negativa para algo vermelho, mensagem neutra para algo cinza, mensagem positiva para algo verde, tá? E a partir desse momento, os dados só não estão ordenados, tá? Daí que eu precisaria fazer um tratamento para ordenar aqui a dimensão por data. Mas vocês podem. A ideia geral de mostrar aqui é o quão simples é você extrair dado, transformar dado, jogar para uma destination e conectar num BI. Tudo isso rodando dentro da sua própria cloud, com governança, e tudo isso feito dentro de aí 1h15 de workshop que a gente está aqui trabalhando. Claro que a gente está falando de também aqui eu já ter experiência em PySpark, né, de já ter preparado aquela transformada, né? Assim também não vamos aqui fazer parecer que é trivial. Mas, tendo essas receitas, né, e tendo esse direcionamento, e tendo isso documentado, tendo isso disponível, que é o que a gente faz, o quão rápido é possível extrair valor dessas ferramentas, num ambiente como a Nect, tá? Dito isso tudo, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês, só antes de a gente abrir para pergunta e para finalizar também, é, só para garantir que eu não vá me esquecer, aproveitando que todo mundo ainda está aqui, deixa eu pegar aqui, copy do link, eu vou mandar aqui no chat.
a survey de feedback desse workshop, tá? E onde vocês podem dizer para a gente, né, o que que vocês gostaram, o que que foi legal, o que que não foi. A gente ali também já deixou um convite preparado para o nosso próximo workshop, tá? Então, já dando um pouco de spoiler, a gente vai fazer mais um workshop, já está com data marcada. Então, se eu abrir esse link aqui, vou até abrir aqui na tela com vocês para vocês já terem essa informação, né? A gente vai mandar tudo isso por e-mail também, tá? Então, tanto esse link de feedback quanto o convite para esse próximo workshop. No dia 26 de agosto, também às 19 horas, a gente vai falar daí de um tema já mais focado em um time específico de cada empresa, né, e de cada realidade. Então, vai ser um time de é, uma aplicação, um workshop mais prático para Revenue Ops, né, então para Heavy Ops, com a Next, né, então como aumentar a receita com dados, né, então como partir da análise dos dados para tentar maximizar e aumentar a receita de um time, de um produto, de um serviço que vocês têm na organização de vocês, tá? Essa survey que eu mandei para vocês é anônima, tá? Então, se vocês passarem o mouse, que vocês vão ver, isso é uma pesquisa anônima, a gente não tem acesso, tá? Então, não tem nenhuma forma de identificar vocês, tá? Então, a ideia é que vocês sejam o mais ah, transparentes possíveis com a gente, tá? E esse convite aqui vai por e-mail para vocês também, tá? A gravação desse workshop, a pergunta aqui do Nicolas, a gravação desse workshop fica disponível onde? A gente vai entrar em contato com detalhes de onde vai estar disponível, tá? Certamente vai estar no YouTube, e assim que tiver no ar, a gente manda por e-mail ali para vocês também, com o link para garantir que todo mundo tem acesso, tá bom? Dito isso tudo, pessoal, eu quero abrir para perguntas também. Enquanto isso, retomar aqui com vocês o tamanho da flexibilidade do que a gente está oferecendo, a simplicidade dessas construções. A gente tem botado um esforço bastante grande para que, especialmente essa parte de conexão com fontes de dados e destination, seja o mais no code possível, né? Então, para viabilizar que todo mundo consiga fazer isso, vocês viram ali como puxar dados de sheets, como mandar dado para Gmail, como mandar para Slack, tudo com autenticação Auth, né? Então, tudo bastante intuitivo e passo a passo, e como fazer transformados através de templates e com o uso de IA também, para facilitar esse processo, tá? A Next oferece um trial de 14 dias, tá? Então, para aqueles que ainda não são clientes e tiverem interesse em marcar uma chamada para entender e conversar mais sobre como a Next pode ajudar vocês e que problemas a gente pode resolver juntos, a gente está 100% aberto, tá? Então, esse link aqui é para justamente a gente agendar esse papo e ajudar todo mundo a chegar mais longe, tá? Tem perguntas no Q&A, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só achar que essa interface do Zoom é bastante desafiadora ainda para mim, tá? É, deixa eu achar aqui, só um momento, tá? Tô na batalha aqui, Q&A. Beleza, achei aqui. Para os clientes menos técnicos, que não têm a expertise necessária para criar uma transformada assim, diretamente em código, como você demonstrou, a plataforma de vocês tem guias possibilitando criar transformadas passo a passo, com building blocks? Legal. Foi uma pergunta anônima, tá? Então eu não consigo nem me direcionar direito para a pessoa, tá? Então, assim, vou chamar a pessoa de Felipe, que eu me sinto mais confortável de ter o nome, tá? Como é que eu acho aqui minha tela? Felipe, é o seguinte. Opa, tô perdido aqui, só um momento. Deixa eu fechar a tela aqui e vou abrir a Next de novo, tá? A partir do momento que eu tô na Next, aqui no nosso Explorer, por exemplo, né? Então estou visualizando os dados. Imagina que eu estou aqui vendo justamente as minhas mensagens sumarizadas, tá? Então aqui eu puxei os dados de uma ferramenta e não sei direito como fazer essas análises. A gente tem um assistente de IA aqui dentro que ajuda a montar queries SQL, onde você pode conversar com seus dados, tá? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, from summarize messages, imagina que eu posso falar em português também, tá? Na tabela summarize messages, que dia houve mais mensagens positivas?
E aqui esse assistente vai ir iterando em cima da sua query SQL, as mensagens que você vai trocando, é, e montando uma nova query SQL para te ajudar a entender isso, tá? Então aqui ele já montou, ó, só baseado nessa conversa que a gente teve, ele montou uma nova query SQL pegando o dia e o número de mensagens positivas por cliente, e ordenando pelo número de mensagens de maneira decrescente. Então ele justamente me trouxe que o dia que eu tive mais mensagens positivas foi no dia 17/7. Tá? Então, aqui a gente consegue ir iterando e conversando e já chega bastante longe, tá? Então, assim, essa query em particular é simples porque a gente fez uma pergunta simples, tá? Mas dá para ir muito longe com SQL, tá? Answer live, beleza. Aqui tem uma outra pergunta agora do Ian, da Horus BI. Para plataformas de BI que utilizam modelos de tratamento em camadas, como a Next pode facilitar? O Ian, eu não tenho certeza do que talvez a sua pergunta signifique, tá? Então, assim, eu vou responder o que eu entendo e se precisar complementar, tu me traz de volta, tá? Ah, quando a gente fala de múltiplas camadas, o que a gente sugere é, claro, às vezes a gente vai fazer um processo exploratório no BI também, tá? Porque a gente quer ver os dados, né? Literalmente ver eles, né? Não só ter uma tabela, um data frame como eu estava mostrando até agora. O que faz super sentido para a realidade de cada empresa e de como cada pessoa trabalha. Mas uma vez que você entende dentro do BI quais as perguntas que você quer responder, que em vez de fazer o tratamento dentro da ferramenta do BI, a gente volte para a Next, faça o tratamento através de uma transformada, porque a gente tem clusters que são especializados para computação. Então você faz a computação do que você precisa visualizar no seu BI dentro da Next e conecta o dado já trabalhado no seu BI. Então, isso facilita bastante e até diminui a sobrecarga dentro da ferramenta do BI. Quero jogar lá no meu Power BI com DAX lá, dentro do Power Query, fazer alguma transformada, algum enriquecimento, cruzar com alguma outra coisa. Posso? Com certeza pode também. Tá? Então, assim, se você quiser fazer um tratamento dentro do BI, é possível. Tá? Então, não tem problema nenhum. Eu vi aqui que teve essa pergunta do vídeo, né? Vai estar disponível. Silvio também. Obrigado, Silvio. Fiquei bastante feliz de poder compartilhar com vocês. O Ian ali ficou feliz, exatamente isso. Perfeito, Ian. A gente tem integração com esse sistema de token já implementado para o Looker Studio, Power BI, tá? Então, para Power BI facilita muito também, tá? Então, funciona. A gente tem conector customizado para funcionar tanto para o Power BI Desktop, então, para dashboard local, quanto com o Premise Data Gateway, tá? Então, para atualização automática lá pelo Power BI Service. Então, já funciona de largada, tá? Para Metabase, a gente está com conexão direta no Lake, tá? Então, assim, não está com esse uso de token facilitado, mas está no roadmap. Tá? Então, outras ferramentas de BI de maneira geral, tá? Então, Grafana, a Metabase, a Superset, enfim, né? Daí a gente também vai entendendo quais são as demandas e onde esses dados precisam chegar para poder fazer essas ativações, tá? O Berson, muito bom, muito obrigado, galera. Pessoal, queria agradecer de novo, então, a disponibilidade de todo mundo. A gente está super feliz de poder ter tido esse momento com vocês, de poder compartilhar um pouco mais do nosso conhecimento. Uma experiência muito legal para mim também. Queria agradecer a todo mundo pelo tempo que vocês dedicaram. O workshop vai estar disponível a gravação, a gente vai enviar para vocês, tá? Quem puder responder a pesquisa ali também, a gente vai enviar de novo o link por e-mail, especialmente com o convite para o próximo. E fiquem super à vontade para agendar uma call aí com o nosso time, também para a gente poder trabalhar juntos, tá bom? Vou deixar a chamada aqui aberta mais alguns minutos com o link para quem precisar. E uma boa noite para todo mundo. Basicamente, o tratamento de dados feito no BI. Ó, veio uma pergunta nova aqui do Lucas Fernandes. Basicamente, o tratamento de dados feito no BI ou na Next seria a mesma coisa? Não, Lucas, porque depende do BI, né? Obviamente vai depender do BI. Mas se você está falando de um Metabase, por exemplo, você tem uma instância, né, uma máquina que está rodando e está fazendo esse processamento lá dentro.
quando a gente fala de tratamento e transformadas na NECT, a gente levanta um cluster temporário de Spark, né? Então de computação distribuída, que é virtualmente escalável, assim, vocês conseguem configurar, né, todo o dimensionamento desse cluster, dessas máquinas. A gente tem uma arquitetura padrão que a gente sugere, mas vocês têm essa flexibilidade. Então, que permite muitas vezes você fazer uma transformada que talvez a sua máquina do Power BI ou do Metabase não conseguiria fazer. Talvez a máquina é suficiente para exibir os dados e filtrar eles, mas não para fazer um join muito grande, ou para fazer um join de dezenas de tabelas, por exemplo, né? Que já não seria recomendado nem em nenhum lugar, mas às vezes é necessário, né? Mas enfim, a ideia é que você tem um ambiente que permite fazer transformado, que é focado em computação, e a sua ferramenta de BI fica focada em tirar insight e valor em cima de dados que já estão trabalhados. Ó, o Ian mandou outra dica aqui também. Ó, Lucas, no caso da Next, dependendo do BI, a Next pode facilitar muito o discovery do banco e também já entregar os dados tratados. Exatamente. Então a gente usa a Next para fazer essa exploração, para trabalhar o dado e levar ele já tratado para o BI. A Next seria mais robusta para o tratamento, certo? Correto. A Next não oferece BI, tá? Então a Next não é um BI. O que eu mostrei aqui para vocês são ferramentas que se conectam nos dados que vocês extraíram através da Next, que está no lake de vocês. Mas a Next não é um BI. Inclusive, é bom reforçar isso, tá, Lucas? A pergunta é bem pertinente nesse sentido, tá? Então, assim, se você quiser visualizar esses dados, interagir, montar dashboards, né? A Next não faz isso, tá? A gente não é a ferramenta para isso. Fechou, gente? Se surgirem mais dúvidas, fiquem à vontade para conectar no LinkedIn, enviar por WhatsApp, enviar por e-mail. Muito obrigado novamente pelo tempo que vocês dedicaram aqui com a gente essa noite. Abração.